Eu nasci no Rio Grande do Sul, sou natural de Rolante, Rio Grande do Sul, e nasci em 26 de janeiro de 1973. Nesse ano tenho 50 anos completos. A minha família já era adventista, meus pais já eram adventistas, a minha mãe já era também de seus pais e meu pai foi um converso, que se batizou um pouco antes do casamento. O desejo de cursar teologia, ele não foi instantâneo assim que eu terminei ensino médio. Eu fiquei um ano com dúvidas, mas a influência dos meus irmãos, que já tinham estudado no NASP e fizeram teologia, eles são mais velhos, foi muito grande, foi determinante, juntamente com uma vontade de ser útil, uma vontade de viver para servir. Essas foram as principais forças na decisão de vir fazer teologia. A minha formação acadêmica, ao concluir o ensino médio, a graduação primeira foi em teologia, que eu fiz no NASP já em Engenheiro Coelho, devido à transição que aconteceu pouco tempo antes, né? No ano anterior começou a primeira turma e no segundo ano de teologia em Engenheiro Coelho eu comecei. Então fiz de 92 a 95. E aí eu fiz na sequência uma faculdade de comunicação social. Depois fiz alguns cursos de especialização, lato sensu, fiz 2. E mais à frente eu fiz mestrado, um mestrado interdisciplinar em administração, educação e comunicação. Fiz doutorado em comunicação e faço hoje doutorado em ministérios na Andrews University. É um segundo programa que eu estou fazendo. Assim, em termos oficiais, esta é a minha principal formação. Eu cheguei aqui em 1992, na verdade em dezembro de 91, vim fazer inscrição, conheci a escola. Ela era uma escola diferente porque ela ainda tinha muita coisa incompleta, você tinha uma parte dos prédios, etc. Mas já era um campus muito aprazível, com muito gramado, com esse aspecto de uma fazenda que é muito atrativo, né? Todos os campos do NASP tem isso, tem o verde, mas Engenheiro Coelho tem essa instalação no meio de áreas rurais, etc. A escola tinha um certo vigor da sua esperança do que ela se tornaria, mas ela ainda era um projeto, né? Tinha 2 faculdades, eu cheguei para a segunda turma que começava em teologia e junto comigo começava a primeira turma de pedagogia. Então era o que tinha, teologia 2 anos, o primeiro e o segundo, no caso, tinha começado no ano antes, e o primeiro que era o meu. E pedagogia tinha o primeiro ano. Era isso, o NASP. E a escola básica, com fundamental e médio. Então, tudo era começo, né? Tudo era a esperança de que aqui surgiria um grande colégio, uma faculdade, muitos cursos abririam e tal. A gente ainda não tinha prédio da faculdade, estudávamos na parte de baixo da biblioteca. Os dormitórios eram praticamente a metade do que existe hoje. O feminino era só uma ala. O masculino é o bloco mais antigo, estava completo quando eu cheguei. Depois se fez um outro bloco e depois se fez todo o feminino e mais um bloco. Então naquela época não tinha quadra, a gente jogava na terra, era essa característica assim. Mas tinha muita felicidade, tinha muito ânimo, tinha uma energia assim de Deus dentro da escola. A minha história com o NASP, digamos assim, depois da história de aluno, né? Como aluno, eu, meus irmãos, estudamos no NASP, minha irmã fez pedagogia no NASP, mas eu tive a oportunidade de um convite que aconteceu ali pelo mês de setembro do último semestre, no 4º ano, e o diretor na época, pastor Walter Boger, me chamou à sua sala
e me perguntou se eu aceitaria o desafio de trabalhar como um assistente dele. O objetivo era consolidar a divulgação do projeto. Divulgar que, na época, como chamavam, né, o novo IAE, o IAE de São Paulo, que tinha a origem de tudo, mas o novo, né, pela compra da nova propriedade. Então precisava divulgar e contar as histórias, e aquilo me foi oferecido, né, como um desafio de Deus em 1995. Eu creio que no mês de setembro, outubro de 95. Então eu comecei a trabalhar em dezembro, 2 dias depois da formatura. Domingo, dia 10 de dezembro de 95, eu graduei no Colei Grau, e dia 12, na terça-feira, a minha carteira foi assinada como assistente do diretor. O objetivo era este, que eu acabei de falar, né, de divulgar a escola. Então eu fiquei alguns anos trabalhando com este homem, que acabou falecendo em 98, acho que foi 1998, em março. Já consolidando um pouco o trabalho de comunicação. Então eu fui gerente de marketing, depois de algum tempo, né, se configurou esta função até 2003. Em 2003 eu já tinha feito pós-graduação e o curso de comunicação já estava aberto. Então eu passei a dar aulas em 2002 e 2003 eu assumi a coordenação do curso de comunicação, trabalho que eu fiz até 2015. Fui um coordenador por 13 anos. Coordenador, professor na pós-graduação. Nesse período eu estudei, fiz o mestrado e o doutorado. Em 2015 eu me tornei vice-reitor do UNASP. E em 2016 eu fui nomeado reitor até hoje, aí já tem 6 para 7 anos. Né? É interessante avaliar essa minha relação com comunicação. Eu creio que isso está atrelado à visão daquele líder que me ofereceu o primeiro chamado de Deus para a minha vida, né? Porque ele disse que a escola precisava de ser conhecida. Se você pensar a palavra comunicação, né? Tornar comum, tornar conhecido. Né? A escola precisava ser conhecida, porque a escola era um grande sonho, um grande projeto naquela ocasião. Tinha a maquete, então a gente imaginava na nossa mente um dia ter 5.000 alunos aqui, mas havia 300, 500 universitários no meu tempo. Metade do curso de teologia, metade do curso de pedagogia, imaginem. E você precisa crer numa visão e tornar a visão futura real, e a comunicação tem esse papel, ela cria esses conceitos, ela cria essa visão. E aí eu entrei para a comunicação, digamos assim, numa época em que não era tão comum, né, nem compreendido direito esse segmento. E aí eu disse ao diretor, ao pastor Boger, eu gostaria de estudar numa área, porque eu vou trabalhar numa área, fazer um trabalho que eu não tenho a habilidade, a competência. Então eu fui estudar em Campinas. E aí fiz a faculdade de comunicação de 97 a 2000. Me formei no ano 2000 e aí neste ano que eu formei em Campinas, abri o curso de comunicação no UNASP em 2000. A primeira turma se formou em 2003. Então eu em 2002 já tinha feito pós-graduação. Eu comecei a dar aulas também nesse curso. E logo neste tempo, a rede de comunicação adventista também passou por uma transição, uma expansão vindo do Rio de Janeiro. Era um prédio pequeno, atrás da igreja do Botafogo. Depois ela mudou para Friburgo, ainda numa instalação bem compacta. Já era maior, né, em Friburgo, mas nada que se compara ao que é hoje. E aí... as primeiras turmas,
atenderam a vinda da Novo Tempo, né, como chama hoje, na época ADSAT, outros nomes, Voz da Profecia, está escrito. Veio isso tudo de Friburgo para São Paulo, cidade de Jacareí, começou a expandir e a expandir. E o mundo começou a se transformar nesse tempo também, né? A gente observou a revolução tecnológica e as TVs se multiplicaram, cabo e transmissão por satélite, TVs parabólicas e pequenas e etc. E aí, mais à frente, a expansão das rádios, nesse tempo, né? Rádio, TV, mas mais à frente a digitalização que ampliou uma potência enorme. E aí eu fui observando que o NASP foi se desenvolvendo e muitos jovens gostam da área e os cursos foram estruturando. Eu acho que existe uma relação assim de plenitude dos tempos, né? Deus sabia as necessidades que seriam requeridas da igreja e a maneira que ele cuidou de suprir essas necessidades foi um conjunto de movimentos, né? A Novo Tempo que se expandiu, mas um curso formando profissionais e nutrindo pessoas com o sentimento de servir a Deus, com essa vocação para trabalhar para a igreja, para o reino. A CPB também cresceu demais, e aí você vê não só nos meios, mas em todas as associações, você tem lá um núcleo de produção, um pessoal que trabalha com jornalismo, com os veículos, com a produção audiovisual, com a divulgação dos eventos, e isso foi até para as igrejas, né? Hoje você tem em todas as igrejas um canal de transmissão com Facebook, com YouTube. As maiores igrejas têm estruturas, equipes. Quão importante é você ter a formação de pessoas, né, a filosofia e tudo mais. Eu me sinto aqui humildemente e modestamente um pontinho que Deus usou no meio desse ecossistema, né? Eu fiquei muitos anos ligado a isso. E me sinto feliz por ver tudo isso, por me sentir uma parte dessa engrenagem e contribuir com os talentos que Deus me deu e ver tudo isso expandindo, né? Hoje eu não estou mais ligado a isso diretamente, mas não diminuiu, porque eu me desloquei, na verdade continua crescendo e com os desafios atuais, e o NASP continua com muita coisa grande nessa área, né? Muitos cursos, tanto nos 3 campos, mas agora no EAD, com muitos cursos no EAD também, então segue com o mesmo ímpeto, com a mesma dedicação. A criação do centro universitário, ela tem um papel importante, pelo menos em 2 aspectos. Claro que posso enumerar ainda muitos outros, mas pelo menos 2 aspectos. Um deles, sem pôr hierarquia aqui na minha descrição, né? Um aspecto teve que ver com uma necessidade de um amadurecimento acadêmico. Então, o NASP era os 2 IAEs, né? E ali em Hortolândia começava alguma coisinha já de pensar no ensino superior, mas eram poucos cursos, era menos rigor, digamos assim, porque eram poucos. Teologia tinha todo o cuidado da igreja, tinha enfermagem que ia muito bem. Eu estou falando aí dos anos 80. E aí nos anos 90 a gente não conseguia expandir muito, mas a criação do centro universitário foi um esforço de muitas pessoas e trouxe essa maturidade acadêmica. A estrutura de corpo docente, formar bons professores, a área técnica de laboratórios, biblioteca, de infraestrutura mesmo, física, equipamentos e etc. Projetos, atuação de extensão na comunidade, etc. Foi um crescimento pela existência do centro universitário, que culminou até com programas de mestrado, stricto sensu e N coisas. Multiplicação dos cursos e tudo que aconteceu no entorno disto e impulsionado por isso, né? Ao se preparar desde 96, 97, até acontecer em 99, o status, né, o nível de centro universitário, e aí dali para frente foi um impulsionamento enorme. O NASP saiu de menos de 10 cursos naquele tempo, somando São Paulo e Engenheiro Coelho,
para mais de 70 hoje. Olha o quanto isso cresceu, as notas foram subindo, o entendimento de como funciona os credenciamentos institucionais do MEC, os reconhecimentos de cursos, autorizações, toda essa dinâmica, né? A questão de formar profissional para o mercado de trabalho. Eu não estou nessa pergunta aqui, nesse ponto, eu não estou falando espiritualmente, né? Estou olhando o aspecto técnico. Primeiro ponto, né, um deles. O segundo, a criação do centro universitário, eu acho que ela abraçou e deu consolidação para a ideia de integração dos campos. Nós somos um centro universitário, não somos vários colégios ou faculdades, é um centro universitário. E isso traz desafios e traz muitas bênçãos também. Então, eu acho que esses dois aspectos eu destaco, como eu disse no início dessa pergunta. Não poderia falar muitas coisas, mas eu acho que o centro universitário trouxe um amadurecimento acadêmico e ele trouxe uma consolidação da integração. Eu acho que não estou mencionando as coisas espirituais porque elas não dependem de ser centro universitário, ser faculdade, ser universidade. A espiritualidade e a missão elas são base e condição de existência da instituição. O NASP tem como um de seus pilares a integração, o pensamento de integração. E integração é um desafio, e integração é um mandamento. A Bíblia, Deus, ele estimula a unidade. Há muita coisa na Bíblia sobre a unidade. E a desintegração, o viver isolado, separado, é uma consequência da ruptura original que o pecado causou. E Deus, uma de suas missões, né, de Cristo foi reconciliar, né? Estava quebrado, estava desintegrado, havia uma ruptura, então eu reconcilio, eu concilio novamente. Isto é na vida de qualquer um, as famílias. Se você não cuida, desintegra. Então você integra. As amizades. E aí, numa instituição que tem mais de um campus e que vive e serve um único propósito, o trabalhar em unidade é um comando que tem a ver com a fundação do UNASP. Ele nasceu de uma doação, né, de um gesto de abnegação do Campo São Paulo, que teve que vender um pedaço da sua propriedade pelas condições que se estabeleceram lá, em 1983, em torno daquilo ali. Então, parecia uma tristeza, puxa vida, o governo municipal exige que a gente venda porque aqui precisa de outras coisas, interesses públicos e tal. Mas aquela tristeza, ela gerou um outro filho, né? Uma propriedade linda, e aquilo cresceu, mas agora era um sozinho, agora são dois. Como é que vai lidar com isso? A Hortolândia vai ter também ensino superior, então vamos gerir isso juntos. Gera um desafio, porque são diferentes. Um está na capital, com um contexto urbano, com seus desafios e suas oportunidades. O outro está no interior, o outro está dentro de uma cidade. Mas a Bíblia diz, você tem que ser um corpo unido. Um tem um propósito, o outro faz outra função. E a gente tinha a integração como fundamento do NASP. Acho que com o tempo vai amadurecendo, você vai tendo oportunidade de avançar cada vez mais, porque a integração pressupõe diferenças. Não integra-se aquilo que é igual, aquilo que é já, digamos assim, alinhado. Não, você integra porque é diferente, você une, e no contexto bíblico, né, Deus ilustra a unidade da igreja com os talentos. Ele dá muitos talentos, são diferentes. Qual é o propósito de se ter muitos talentos? Os dons espirituais, fazer a igreja crescer. No corpo, você tem a função do braço, da cabeça, do coração. Tá? Todas estas coisas são
diferentes, mas a unidade faz o corpo. Então o NASP, você tem segmentos de ensino superior, de educação básica, você tem interior, capital, você tem teologia e enfermagem, você tem uma pessoa que tem uma habilidade por uma coisa, mas se você integra isso tudo, você consegue produzir um corpo mais forte. Você consegue produzir que a força de um curso abençoa a força do outro curso. Então hoje, quando a gente olha isso integradamente, e você tem um professor que é uma bênção num curso e ele pode servir em mais cursos, se você tem um serviço que pode ser feito para todo mundo, se você tem um ponto forte, mas o outro tem o outro ponto forte, então em determinadas circunstâncias este abençoa o ponto forte naquele campus, aquele abençoe uma dificuldade desse campus, você no final do processo de integração, você não tem a soma das partes, você tem a produção de algo muito maior. E aí intensificar isto foi uma oportunidade nas crises, a pandemia trouxe muita dificuldade, mas isso não foi pela crise, pela dificuldade econômica. Isso já era escrito por nossos antecessores, isso já era um objetivo da igreja. Eu acho que a gente pôde avançar naquilo que era já o objetivo. Cada um faz o máximo que pode, chega até um lugar e quem pega segue dali. Eu acho que eu consigo fazer autocrítica, claro que eu não devo me avaliar, mas assim, naquilo que eu poderia falar sem cometer fazendo análise de mim mesmo, mas eu acho que houve oportunidade e esta foi uma coisa que Deus deu oportunidade da gente intensificar. E a gente, eu acho que cumpriu esse desafio, né? E essa oportunidade, que foi quase que sobrevivência também, por tudo que envolveu esses últimos 3, 4 anos da nossa realidade brasileira e do mundo todo, né? Quando eu avalio o impacto espiritual do NASP na vida dos alunos, na vida da comunidade, eu tenho que refletir fazendo como que 2 processadores aqui. O reitor de 2023, que tem as informações, que tem assim a visão da instituição nas suas metas e nas suas ações, mas eu também tenho um outro processador que foi aquele aluno que chegou com 19 anos, com aquele chamado de Deus no coração e que viveu o NASP como um estudante. Eu fui semi-bolsista, como a gente chamava na época, hoje um AP2, um aluno que tinha meia bolsa. Eu trabalhei colhendo laranjas, eu trabalhei embalando laranjas, eu trabalhei na tesouraria, ali no Finanças Estudantis, como assistente ali, como aluno, né? Eu me lembro da sexta-feira, dos cultos de pôr do sol, a gente tomando banho, fazendo a barba, tentando olhar alguma roupa que, como aluno, você geralmente não tem quase nada, né? Tudo dinheiro para estudar, mas achando alguma coisa ali para você vestir no sábado. Lembro muito das comidas da sexta-feira, de ir para a igreja, de ver alguém cantar, as pregações excelentes, as classes de escola sabatina com professores com muito conhecimento. Essa minha memória que eu tenho do NASP, cada aula do curso de teologia para mim era uma coisa nova, rica. Assim, o tempo passava rápido. Não estou querendo ser assim um saudosista de um mundo perfeito. Claro que também tinha sono de jovem, tinha vontade às vezes de jogar bola e não ir na aula. Quem não tem, né? Mas a disciplina é você ter a consciência de fazer a decisão. Eu estudei, consegui terminar o curso corretamente nos 4 anos, não perdi nenhuma disciplina. E tem essa memória de aluno. Então, como que o NASP atua na vida das pessoas? Eu acho que existe um NASP tangível que se vê e um NASP intangível que se sente. O NASP que se vê, tangível, são seus campos, prédios. É o curso também. Você entra na sala de aula, ele tem uma lista de disciplinas, você vai na biblioteca, tem livros, é tangível.
O aluno faz estágio, ele pergunta para o professor, ele apresenta TCC, ele vai fazer um trabalho científico, é tangível. É a quadra, vai praticar o esporte, o restaurante, é tangível. A alimentação que você põe no prato, é um UNASP tangível, que se vê. Mas existe um UNASP intangível, que se sente. É difícil, essa pergunta é difícil de responder. Mas eu me lembro que quando eu já tinha começado a trabalhar aqui, eu acho que em 99, o pastor Neumoel Stina veio com os arautos fazer uma semana de oração. Eu era um funcionário, um obreiro, mas aquilo criou um clima. Era um CD novo que tinha sido lançado, eu acho que O Céu é Jesus, Eu Não Sou Mais Eu. Eu me lembro de cada noite, mas eu não consigo tangibilizar, parece uma coisa que eu senti. E isso acontece constantemente. Na sala de aula, imagina, hoje, 2023, o UNASP tem hoje, nós estamos gravando essa entrevista numa quinta-feira, que dia que é hoje? 1 de junho de 2023. O UNASP tem hoje, nesse dia que agora para nós aqui de 17h30, está terminando esse dia de inverno, o UNASP teve 311 salas de aulas da educação básica. Do pré a terceiro ano do ensino médio. 311 salas. Nessas 311 salas, você tem parede, sala, carteira, você tem tudo isso. Tangível que se vê. Mas nessa sala se fez o culto e se cantou um hino. É intangível, se sente. Ali tinha um aluno que os pais, eu estou supondo, essa é uma simulação. Os pais brigaram violentamente na noite anterior. Ele não dormiu direito por conta do impacto que isso gerou na mente. Pensa numa criança de 10 anos virando a adolescência ali, 12. Isso é terrível. Chegou na sala, o professor não sabe. Ela chegou assim que estava meio assustada, mas aí começou a cantar o hino do inário, do adoradores, dessas coisas que a gente tem. A sala começou a cantar, aquela criança está ouvindo. Pode cair o mundo, estou em paz. É impossível descrever isso. E isso é o que acontece, não só no UNASP, na educação adventista. O UNASP é uma parte potente desse segmento. Então, assim, eu no UNASP, eu fui desafiado a pensar em estudar no exterior, os professores, mas eu fui desafiado a servir, a entregar a minha vida para Deus usar. E quando você me pergunta, né, o que é a experiência de ter e ver o UNASP, como aluno foi o que eu senti, como reitor é o que eu procuro conduzir para que aconteça. Toda a atividade do UNASP, ela existe para que isto que eu mencionei antes aconteça. Se tem pessoas que lidam com tecnologia, é para proporcionar aula, mas o que é importante acontecer? Que essa pessoa que chega na escola seja educada tecnicamente, conforme as diretrizes de cada curso dado pelo Ministério da Educação, mas que ela receba essa experiência de saber que Deus existe, que Deus atua, de que a vida melhor é a vida que serve. É isto, mas é muito difícil de escrever. São 311 turmas de educação básica, fundamental e médio, e 369 de graduação e pós-graduação. Imaginem, todos os dias, no básico e superior, 300 mais 300, são quase 700 salas com um professor, orando, cantando. Aí na semana tem aulas da Bíblia, no mês você tem uma semana de oração, no semestre, e isso vai alimentando a nossa fé e a nossa esperança e formando pessoas com excelência também, né? Nota máxima. Conselho para quem está no UNASP, o UNASP não é um lugar absolutamente perfeito, porque ele existe no planeta Terra, que é um mundo imperfeito.
ele é conduzido por pessoas como eu, que são pessoas imperfeitas. Mas o NASP é um lugar que Deus está presente. E que se Deus está presente, tem graça, tem misericórdia, tem perdão, tem crescimento, tem esperança, tem sabedoria, tem solução, tem cura. Então, o NASP é uma bênção se Deus está no NASP. E se Deus está no NASP, mesmo num mundo imperfeito, um coração será despertado para servir ao Senhor, ainda que ele o faça como um engenheiro, como um administrador, como um enfermeiro, um fisioterapeuta, um veterinário, um jornalista, um técnico, um engenheiro na área de computação. Ele vai servir ao Senhor com seu exemplo, com a sua crença, com seu caráter. Para mim, esse é o conselho, essa é a crença do NASP, né? E para quem não está no NASP, venha para o NASP, venha experimentar isto, venha viver esta experiência. Vai ser transformador.